Olá, tudo bem com vocês? Então, queridos, eu tô aqui olhando pela janela. Eu moro aqui no Grajaú, no Rio de Janeiro, e tem uma pedra linda aqui, muito, muito linda. E tá chovendo, tá nublado, tá cinzento. Tá lindo, lindo. E isso me leva eu escolhi falar com vocês um tema hoje, né? Me leva a conversar com vocês sobre esse tema, sabe? Nossa, eu tô só sentimento hoje. Fica difícil pra mim colocar em palavras o que eu quero colocar pra vocês. Sem tocar em nenhuma religião, sem tocar em nada. Apenas eu quero falar com o coração de vocês, com o sentimento de vocês. Assim como o próprio meu sentimento em relação a isso. Sobre a morte, sobre o morrer, sobre o viver. Sobre como é que nós estamos vivendo e fazendo as nossas escolhas. Se a gente está conseguindo fazer a escolha baseada no que nós somos, que tipo de sociedade nós estamos escolhendo construir, sabe? Nessas últimas 2 semanas, eu estive em 3 funerais. O último foi de uma menina muito jovem, uma mocinha. E realmente foi uma comoção. Me leva assim a pensar. E eu queria refletir, assim, compartilhar e ao mesmo tempo que a gente refletisse junto sobre isso, sobre a vida. Não é sobre a morte, não. Primeiro que eu acho que tinha que ter uma lei universal, que Deus tinha que fazer mesmo, que jamais um filho poderia morrer à de um pai ou de uma mãe. Nós não temos estrutura emocional para esse tipo de dor. Aliás, isso me leva exatamente ao questionamento do que é que nós temos estrutura emocional para viver. A gente cresce, a gente nasce, a gente é educado numa sociedade que não nos fala sobre morrer, que não nos fala dessa realidade que nos ombreia, sabe? Companheira, fica aqui no ombro, o tempo todo ombreando conosco. A única coisa certa que a gente tem na nossa vida é que todos vamos morrer um dia. Todos, sem exceção. E quando isso acontece, a gente sempre procura desculpas para essa morte, desculpas para as coisas terem sido dessa forma. Ah, se eu tivesse feito isso, não teria acontecido aquilo. Se eu tivesse chegado a tempo, se eu não tivesse saído, se eu não tivesse comido, se eu não tivesse dormido. Porque a gente não aceita as coisas como elas são. E aí eu faço um convite mesmo, eu sempre vou estar fazendo convites aqui para vocês, eu sou uma pessoa que adoro fazer convite. Eu convido vocês para a gente começar a refletir sobre o viver. Porque eu acho assim, até muita pretensão minha falar sobre essa questão da morte em si, visto que a gente não sabe nem viver. Vocês já olharam em volta da vida de vocês, como eu estou olhando aqui para minha sala, que é meu consultório também. Gente, o que é que a gente está escolhendo enquanto sociedade viver? Quais são os caminhos que a gente resolve percorrer? Quais são as verdades que a gente conta pra gente? Onde a gente estrutura a nossa vida, a nossa rotina, o nosso dia a dia? Será que a gente sabe de verdade o valor que as pessoas que a gente ama, elas têm? Será que você dá o valor para sua mãe, para o seu pai, para o seu irmão, para o seu filho? Ou você vive, como a maioria de nós vive, totalmente distraído? Rubem Alves escreveu um poema lindo sobre isso, que ele fala do pote de jabuticabas, e que ele diz que a vida é como um pote de jabuticabas, que você vai comendo distraidamente, chupa pela metade, joga fora, e é quando você passa dos 50, que é exatamente quando você começa a ver que você já tem poucas jabuticabas no pote,
Você começa a comer uma por uma, muito devagar, aproveitando o sabor de cada jabuticaba, de cada frutinha. Assim, somos nós com a vida. Mas aí eu pergunto para vocês, de verdade, como é que você está vivendo a sua vida? Como se tivesse um pote de jabuticaba imenso e que não acaba nunca? Qual é o cuidado que você está tendo nas suas relações e com as pessoas que você ama? Sabe? A gente não sabe até onde a gente vai estar encontrando aquelas pessoas. Até onde que eu falo? Na nossa vida, sabe? A gente não sabe, gente. A gente não sabe. É muito importante que a gente saiba, aprenda a dizer adeus. E adeus que eu estou falando é até o até logo, vejo você em breve. Na Bíblia, que é um livro nosso, né, cristão, para quem é cristão, diz o seguinte: faça as pazes com o seu inimigo, estou falando com as minhas palavras, ok, gente? Enquanto ele está atento, enquanto ele está no seu caminho. Então, é isso que eu queria chamar a atenção para vocês, para que vocês de verdade começassem a tentar viver uma vida mais plena, que vocês estivessem mais presentes, que a gente abraçasse os nossos filhos, abraçasse nossos pais, nossos irmãos, nossos namorados, e que a gente sorrisse, gente. Alegria, sabe? Alegria de viver, plenitude enquanto a gente está vivo. E quantas vezes são nossos valores quando a gente se identifica com esse corpo? Nossa, esse corpo não sou eu, esse corpo é a expressão do que eu tenho dentro do meu coração. Claro que a forma com que eu me visto, a forma com que eu escolho o cabelo, tudo, isso demonstra um pouco da minha personalidade. Mas muitas vezes essa personalidade, ela está exatamente imbuída dos valores da sociedade de onde eu quero ser amada e ser aceita. Então, quem sou eu? Será que eu tenho ideia de quão divina eu sou? E todos nós somos, porque todos nós somos centelhas de energia divina. Toda a vida no planeta Terra, toda, ela é única, é mágica, tem uma importância ímpar. Todos nós somos especiais e únicos. Mas especiais e únicos, e somos deuses, não quer dizer que nós sejamos melhores do que o outro, nunca. E aí me leva a uma outra palavra chamada julgamento. Todos nós, desde criança, nós aprendemos a julgar. Na verdade, o julgamento, ele até vem de uma palavra que é muito mais completa, no meu ver, e melhor no sentido do que a gente deveria fazer, que é o discernimento. Quando eu digo que uma coisa é verde, em vez de amarela, quando eu falo que uma coisa é azul, em vez de vinho, e se eu digo que o azul é mais bonito que o vinho, que o amarelo é mais bonito que o verde, que... Isso é o julgamento natural das coisas, que começa no começo pelo discernimento da cor. Você sabe o que é a cor? Bom, então, a cor é uma refração da luz. Nós temos 7 cores básicas no planeta. Mas onde é que eu quero chegar com tudo isso? Você pode estar dizendo, porra, Gisele, para de enrolar, fala o que é que você quer falar. Eu só estou querendo que você entenda que do momento que você entender que nós todos somos uma coisa só, e que não existe essa separação, e que embora existam milhões de expressões físicas de cabelo, de corpo, de jeito, de gênero, de tudo, de forma de se expressar sexualmente, forma de se expressar profissionalmente, forma de se expressar, enfim, do que você quiser. Não esqueça por que você está aqui, por que você nasceu. Quer que eu te conte um segredinho? Para mim, a gente nasceu para aprender a amar, para aprender a conviver um com o outro. Porque exatamente a gente nunca sabe, nunca, até quando a gente vai estar aqui passeando nesse planeta, vivendo, somando, multiplicando, compartilhando, crescendo, enfim. A gente nunca sabe.
Então, não deixe que não seja necessário tantas mortes na sua vida para que você acorde e lembre o que você veio fazer aqui. Ame, se entregue, compartilhe, cozinhe, mas não deixe nunca de chegar e dizer para uma pessoa que você ama o quanto ela é importante para você. Ou que você não ama, sabe? O que custa? Qual a diferença de eu olhar para você e dar um sorriso? Um dia lindo, cinza desse. É lindo sim, é só uma expressão do nosso planeta. Não, com o meu discernimento, não, eu sou uma pessoa solar, se não tiver sol eu morro. Oi, o sol continua aqui. Só acima dessas nuvens, gente, e dessa chuva que fertiliza o planeta, que é necessário. Assim como a nossa vida tem todas as estações. Então, por favor, é um pedido que eu faço para você. Olhe para quem está do seu lado. Olhe hoje, chegue assim bem pertinho da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus gatos, cachorros, papagaios, periquitos. Olhe. E diga oi. Reconheça a humanidade que o outro tem, que é igual a você. Sempre. Reconheça. Se você amar, diga, oi meu amor, como é que você tá? Você é importante para mim. Eu te respeito. Então esse era o recado que eu queria dar para vocês hoje, assim. Não era a minha ideia inicial, que hoje eu queria, na verdade, começar a falar sobre autossabotagem. Mas eu acho também que quando a gente não ama, não coloca nossos sentimentos e vive displicentemente, a gente está se autossabotando sim, sabe? A gente está deixando de viver com plenitude porque a gente acha que vai viver eternamente. O nosso espírito vive eternamente, mas esse corpinho, essa matéria, vive não. Então olhe, veja, sinta quem está do seu lado, quem está vivendo com você. O cobrador de ônibus, do porteiro, o jardineiro, o gari, até a sua mãe, seu pai, até todas as pessoas. Inclusive assim como eu estou falando com você, nós temos internet hoje em dia. Você pode simplesmente se comunicar, falar. Oi pai, oi mãe, só liguei para dar um beijo. Então, vamos viver mais plenamente, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui nesse planeta, que é aprender a se relacionar e amar, com consciência de que nós todos somos iguais. E que a dor do outro a gente não pode medir pela nossa, mas que ao mesmo tempo no amor e na dor nós somos todos iguais, gente, todos iguais. Bom, meu nome é Gisele Alves Dantas, eu estou começando esse canal agora, mas na verdade é só para compartilhar essas ideias com vocês. Se inscrevam se sentirem afinidade com as coisas que eu falo e a gente vai junto nesse caminhar. Um beijo grande para vocês. E vamos juntos.